E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais uma aula de filosofia. Meu nome é Jadesmar, para quem ainda não me conhece. Então, vamos estudar hoje ainda sobre a filosofia antiga, de modo mais específico, a filosofia de Sócrates e também a filosofia de Platão, tá? Vou espelhar aqui o material. Então, temos aqui Sócrates e Platão. São filósofos importantíssimos da filosofia antiga que deixaram um legado muito grande para a filosofia e também para a história como um todo, né? A história da filosofia como um todo. Sócrates, ele é nascido em Atenas, na Grécia, não deixou nada escrito. O que se sabe dele vem de textos de seus discípulos, como, por exemplo, Platão, né? Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira, o que influenciou muito a sua vida e também o seu pensamento. Concentrou-se na problemática do ser humano. E aí a gente tem a famosa frase atribuída a Sócrates: só sei que nada sei. Importante pensar, né, sobre essa expressão atribuída a ele, do só sei que nada sei, que se refere a um desprendimento do conhecimento. A Grécia era recheada pelos que se consideravam sábios, e esses influenciavam o povo. E Sócrates vem de uma forma diferente, né? Reconhecendo a sua ignorância, reconhecendo que ele não sabe. E o não saber, para Sócrates, nós podemos dizer que é um impulso para o conhecimento. Porque quando você se reconhece que não sabe, você busca esse saber, você busca esse conhecimento. Se você acredita já saber, não tem mais por que buscá-lo, você já tem. Então, o passo para aprimorar as formas de conhecimento é o reconhecimento do não saber, é o reconhecimento da ignorância como a ausência de um conhecimento ali, tá? Então, a pergunta fundamental de Sócrates era: qual a essência do ser humano? E a gente tem uma resposta, né? Uma resposta simples. Sua resposta apontava para a ideia de sua alma, entendida como a sede da razão, o nosso eu consciente. A essência do ser humano para Sócrates não estaria em bens materiais, não estaria em bens corporais, mas no seu próprio interior, né? No que ele acreditava ser a essência do homem. Então, era o autoconhecimento do homem que era um dos pontos básicos da filosofia socrática. O conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo é conhecer a sua essência, é conhecer a sua capacidade de ser o que você é, não do ter, mas do ser, que é o que compreende a essência humana, é o que compreende a essência do humano, tá? E aí nós temos o diálogo socrático, que é composto de dois momentos, né? O primeiro momento é a refutação ou a ironia, e o segundo momento é a chamada maêutica. Na refutação ou ironia, o filósofo interroga seus interlocutores sobre aquilo que pensavam, saber, formulando perguntas e procurando evidenciar suas contradições. Então, é o ato do perguntar, é o ato do interrogar, é a ironia. O que é que acontece? Os interlocutores de Sócrates, aqueles que falavam com ele, traziam ideias prontas, traziam ideias que estavam já refletidas, discutidas. E aí Sócrates começa o processo de questões, de questionamentos, para que aquele interlocutor possa falar
e possa reconhecer que essa ideia que aparentemente está pronta não está. E é preciso desconstruir essa ideia para construí-la novamente. É todo um processo de conhecimento que se dá a partir dessa desconstrução para reconstruir. Tá? E aí, quando ele aplica esse método da refutação, da ironia, automaticamente ele também aplica a maêutica, né, que propunha aos discípulos uma nova série de questões, como o objetivo de ajudá-los a conceber ou reconstruir suas próprias ideias. Então, na refutação, nós temos o quê? A partir de questões, a partir de interrogações, a desconstrução de um saber, a desconstrução de ideias. E, com a maêutica, nós temos a construção desse saber. É como se eu pudesse pensar algo que antes eu já havia pensado, só que agora de uma forma nova, de uma forma diferente. É interessante, né, que a arte da maêutica é muito aplicada na medicina, e Sócrates, por ter uma mãe que era parteira, ele atribui, né, essa arte. Né? A mãe dele ajudava as crianças a nascer, e ele disse que, assim como a mãe dele, também queria ajudar as pessoas a parir ideias, a fazer nascer ideias. E aí o método da maêutica. Bem interessante, né? Platão, como discípulo de Sócrates, desenvolveu a teoria das ideias. Ele procura resolver o impasse deixado por Parmênides e Heráclito. Propõe uma ontologia dualista. Quem lembra de Heráclito e Parmênides? Se você não lembra, volte lá na aula dos pré-socráticos e busque revisar o assunto, que é extremamente importante, tá? Então, ele tenta, a partir também da teoria das ideias, resolver esse impasse entre Heráclito e Parmênides. Heráclito, que afirma que o ser não é, e Parmênides afirmando que o ser é. Então, ele diz que o mundo está dividido em dois, né? É a sua teoria das ideias, é o mundo sensível, que corresponde à matéria e compõe-se das coisas como percebemos na vida cotidiana, são temporárias, são mutáveis, corruptíveis. Se a gente pudesse usar como exemplo, né, a gente poderia nos colocar nesse mundo sensível que a gente vive, é um mundo da sensibilidade mesmo, é um mundo de matéria, é o nosso mundo, do nosso cotidiano. E tem também o mundo inteligível, o mundo das ideias, que corresponde às ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto, de tal maneira que nos permitem experimentar a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito. Então, é como se tivesse dois mundos, um sobre o outro. O que está acima é o mundo das ideias, é o mundo inteligível, e, segundo Platão, esse mundo das ideias inteligível é onde estão as verdadeiras coisas, onde estão as ideias, onde tudo começa. E o mundo sensível é um mundo de cópias, é o mundo da matéria, que não é tão perfeito quanto o mundo das ideias. Portanto, as verdadeiras coisas, as ideias estão lá no mundo das ideias, no mundo inteligível, e um pouco mais abaixo, onde nós estamos, o mundo material, o mundo sensível, que são cópias, não são verdadeiras cópias. As coisas nascem lá e vêm para cá, tá? Então, é o dualismo platônico, né? A ideia do bem, que está lá em cima, são as ideias eternas, o mundo das ideias. E um pouco mais abaixo, o mundo sensível, a multiplicidade das coisas. É como se, nesse mundo sensível, ele vivesse, ele trouxesse cópias, recordações do mundo das ideias eternas. Ainda Platão vai dizer que há uma terceira realidade, né? Além do mundo das ideias, além do mundo sensível, há uma terceira realidade. E essa terceira realidade, segundo Platão, opera apenas a criação do mundo. Né? Tudo que foi gerado deve ter um princípio gerador, uma causa. Alguém criou o mundo, né? E ele atribui que esse alguém que criou o mundo está nessa terceira realidade, que não opera as coisas da vida, dos sentidos, das ideias, apenas criou o mundo. Né? E ele diz que esse ser é o que ele chama de demiurgo, é aquele que faz, é aquele que constrói.
Portanto, o demiurgo age como artesão. Ele molda a vida terrena, ele molda a vida no mundo das ideias, no mundo dos sentidos. Portanto, buscou as ideias eternas do mundo inteligível como modelo, dando forma à matéria indeterminada, criando o mundo sensível. Então, ele pega as coisas de um mundo, do mundo da perfeição, que é o mundo das ideias, e assim cria o mundo dos sentidos. Considerando que o mundo dos sentidos não é tão perfeito quanto o mundo das ideias, porque a perfeição está lá no mundo das ideias. O demiurgo traz, né, essa forma das ideias e constrói o mundo dos sentidos. E por ser cópias, por ser trazido de lá, não é tão perfeito. É imperfeito, é corruptível, tá? Portanto, assim nós temos o processo de conhecimento em Platão, que é a passagem do mundo dos sentidos para o mundo das ideias. Para que a gente possa atingir o verdadeiro conhecimento, é preciso passar por esse processo, né? A passagem do mundo dos sentidos para o mundo das ideias, para a contemplação. Portanto, a primeira etapa vem das impressões, que são as sensações. As impressões é de uma ordem que Platão chama de doxa. O doxa é a opinião, e a opinião não é a verdade, não tem uma sustentação, portanto, é sem uma busca metódica. São as meras opiniões que nós criamos, que nós fazemos constantemente, podemos dizer assim. Então, essas opiniões que nós fazemos a partir de um senso mais comum são as impressões que Platão fala, portanto, ele chama de doxa, meras opiniões. E nós temos o conhecimento, onde está a verdade dos fatos, a verdade das coisas. E esse conhecimento deve ultrapassar a esfera das impressões sensoriais e penetrar o mundo das ideias. É o amor, a filosofia, é o abandono das paixões. Ora, se o abandono são, se as opiniões são impressões, não traduzem uma verdade, o conhecimento faz esse processo. Então, abandonando as opiniões, abandonando o doxa, nós conseguimos se aproximar do conhecimento. E esse conhecimento é o que ele chama de episteme, tá? Portanto, essa passagem se dá a partir da dialética, a episteme, são os diálogos socráticos. E a partir desse diálogo, nós construímos nossas ideias, nós construímos o nosso conhecimento desvinculado das opiniões, que são meras opiniões. Portanto, o conhecimento, ou seja, a episteme, é uma reminiscência, é uma recordação. Mas, professor Jadismar, recordação de quê? Recordação do mundo das ideias. É o mundo dos sentidos, que é uma recordação do que se vive no mundo das ideias. Está lá as ideias. As coisas verdadeiras estão lá e vêm para o mundo dos sentidos como recordação, que ele chama de reminiscência. O conhecimento tem uma concepção inatista. Por que isso? Nascemos já como se fosse um pré-conhecimento. A ideia que se tem é que já nascemos e parece que já vivemos tudo isso. É como a nossa alma, que ela vem para o mundo dos sentidos, quando morremos, ela volta para o mundo das ideias e ela pode vir novamente encarnado, né, em outro corpo. E esse movimento tão constante de idas e voltas é o que permite essa concepção inatista, esse conhecimento inatista, de recordação, de lembranças. Né? Portanto, a gente vem para o mundo já com pré-conhecimento, um conhecimento prévio de todas as coisas. É como eu olho para aquela árvore e imagino que um dia eu já tive essa experiência de olhar para aquela mesma árvore, né? Não como nessa instância corporal, carnal, mas como alma encarnada. A dialética socrática platônica consiste basicamente na contraposição de uma opinião à crítica que podemos fazer dela, ou seja, na afirmação de uma tese qualquer, seguida de uma discussão e negação dessa tese, com o objetivo de purificá-la dos erros e equívocos, permitindo uma ascensão
até as ideias verdadeiras, né? Todo um processo de construção, abandono das sensações, abandono das opiniões para aproximar-se do conhecimento, para aproximar-se da verdade, para aproximar-se do mundo das ideias. Quanto mais eu me afasto das coisas mundanas, quanto mais eu me afasto das coisas do mundo dos sentidos, mais eu me aproximo do mundo das ideias, mais eu me aproximo da perfeição. Então, é um percurso de construção, é um percurso de construção do conhecimento, tá? E aí a gente chega aqui no mito da caverna, que é uma forma de exemplificar essa teoria das ideias, né? E aqui Platão vai dizer que a gente imagine homens que viveram dentro da caverna, né? Presos, onde nunca viram a luz do sol, e atrás desses homens tinha uma fogueira. Entre a fogueira e os homens passavam pessoas, animais, e a sombra dessas pessoas refletiu na parede. Agora, imagine que durante toda a vida esses homens presos, que não podiam olhar para trás, estavam acorrentados, viram e viveram e experimentaram essas sombras. Então, certamente eles acreditariam que tudo que existe de real seriam as sombras. Até que um dia um se liberta, sai da caverna e percebe que o verdadeiro mundo está lá fora. Né? A princípio, ele deve se preocupar muito, ele deve não aceitar esse novo mundo, porque ele estava acostumado, preso nas correntes, até que é necessário essa libertação. E esse homem volta para a caverna para avisar e soltar seus companheiros. E eles resistem a essa verdade, né? Isso quer dizer o quê? Que às vezes o homem está lá preso, dependente do mundo dos sentidos, dependente dessas opiniões e não quer conhecer a verdade, não quer conhecer o mundo real que está fora. Então é preciso romper essas correntes, é preciso sair da caverna para contemplar o verdadeiro mundo, para contemplar o mundo que está lá fora, para contemplar uma realidade que é diferente da que estamos acostumados, mas que, na verdade, é o verdadeiro mundo. Então, portanto, é necessário esse percurso de sair da caverna, de rompimento das correntes para a contemplação das ideias, para a contemplação do mundo. Tá bom? E aí, já encerrando, a gente tem também a teoria dos reis filósofos, né, onde elaborou uma doutrina política segundo a qual somente os filósofos, eternos amantes da verdade, teriam condições de libertar-se da caverna das ilusões e atingir o mundo luminoso da realidade e da sabedoria. Platão acredita que os filósofos são esses sujeitos, né, capazes dessa contemplação, porque permite esse rompimento de correntes, de saída da caverna. Eles deixam para trás esse mundo de ilusões e vão contemplar o mundo das ideias. Então, o filósofo tem essa capacidade, né? É como pensa Platão. E aí imaginou uma sociedade ideal, governada por reis filósofos. Seriam pessoas capazes de atingir o mais alto conhecimento do mundo das ideias, que consiste na ideia do bem. Então, o filósofo, por estar desprendido do mundo dos sentidos, do engano, seria aquele ideal para governar o Estado, para governar a cidade, porque governaria para o bem, governaria para o povo, sem tirar proveito para si de nada. Então, seria o rei filósofo, seria o filósofo que, por um processo de construção, de educação, de conhecimento, estaria apto para atingir esse grau na sociedade. Tá bom? Então, eram essas as discussões, pessoal. Meu Instagram, Jadismar Filhos, meu canal no YouTube, Professor Jadismar Figueiredo. Acessem, me sigam lá para a gente ficar mais próximo, tá certo? Então, sobre Platão, sobre Sócrates, eram essas as discussões. Aproveitem, estudem, revisem. Não permaneçam apenas nessa aula, mas vão adiante, porque tem muita coisa para ser desfrutada, tem muita coisa para ser estudada, né? E eu acredito em você. Então, vá em frente, que tem muita coisa nesse mundo para que a gente possa desbravar. Tá certo? Estamos juntos, um abraço em todos e até logo. Tchau!